Fala, nação alvinegra, aqui quem fala é Josivan, né, do Vozão em Pauta. E a gente vai falar um pouquinho aí fazer um pós-jogo bem rápido, né, aí sobre Grêmio e Ceará, né. O jogo aí que foi na Arena do Grêmio, jogo válido pela 21ª rodada, né, do Brasileirão. O Ceará volta para casa com 1 ponto na bagagem, no 0-0. As primeiras impressões que nós tivemos, né, sabíamos que seria um jogo difícil. O Ceará, a última vez que ganhou contra o Grêmio jogando em Porto Alegre foi em 2011, né, pelo Campeonato Brasileiro daquela ocasião. O Ceará sempre sofre um pouco fora de casa, né, faz parte, principalmente da forma de jogar do time do Léo Condé esse ano, mas o time ele fez uma boa partida, né? O time trouxe um ponto, é sempre importante pontuar no Brasileiro. E aí até destacar, nesse início de retorno, o Ceará ele faz 2 jogos e garante 4 pontos, né? Vence o Bragantino em casa e empata com o Grêmio em Porto Alegre. Se nós olharmos para o primeiro turno, o Ceará também iniciou assim. O Ceará iniciou com um empate em Bragança e venceu o Grêmio no Castelão. Então conseguimos os mesmos 4 pontos, né, nas 2 primeiras rodadas. Então é um resultado positivo, levando em consideração que é um jogo fora de casa. E aí você pode falar, Josivan, mas o Grêmio ele vem sofrendo, ele está ali na parte de baixo da tabela, ele está mais próximo da zona de rebaixamento do que da zona de classificação ali para uma pré-Libertadores. Mas é o Grêmio. E o Ceará ele sofre com alguns desfalques, né? Pegar aqui para vocês bem rápido a escalação, né? O Léo Condé ele fez algumas mudanças, né? Em relação aí aos últimos jogos. O time vai com o Bruno Ferreira, né? Até aí normal. Fabiano Souza na lateral direita. Na zaga ele optou por voltar com o Marlon, né? No jogo passado contra o Bahia, o Marlon já tinha jogado, muito pelo fato do Marcos Vitor pertencer ao Bahia e por questões contratuais não poder jogar. Ele resolveu manter ali na zaga Marlon e William Machado. Na lateral esquerda, o Rafael Ramos, que contra o Bahia ele sentiu ali uma cãibra na coxa, mas pelo jeito recuperou, não foi nada tão grave. E aí o Léo Condé preferiu deixar o Rafael Ramos na lateral esquerda improvisado. No meio de campo ali, ele traz o Richardson, né, junto com o Dieguinho, que é peça fundamental aí nesse meio campo do Ceará, e preferiu deixar mais avançado o Lourenço. No ataque, sem novidades em relação ao jogo passado, né? Galeano na ponta direita, Ailon na ponta esquerda e Pedro Raul ali sendo o homem de referência no ataque. O Grêmio veio com Volpi, Kahneman, Balbuena, Marlon e Marcos Rocha, né, recém-contratado aí do Palmeiras. No meio campo, o Cuejá, Edenilson, Alex Santana, Christian Oliveira, Alisson na ponta direita e Martin Bright White, né, no ataque. O jogo ele começou um jogo um pouco truncado, né, sem muitas chances claras. O Ceará fazendo aquele jogo que ele faz bem, né? Um jogo com muita marcação, muita pegada. E aí, com 8 minutos de jogo, o William Machado ele toma um cartão amarelo. E aí já é um prejuízo pra gente, né? Já é um prejuízo aí para o Ceará, porque o William Machado agora está suspenso, né? O próximo jogo do Ceará é sábado contra o Juventude, a gente vai falar disso em outro momento. Mas o William Machado, ele por tomar o 3º cartão, já vai desfalcar o time, né? Logo ali aos 8 minutos. O jogo ele foi seguindo sem muitas chances claras, né? O Grêmio ele iniciou tentando fazer uma pressão, né? O Ceará ali no início do jogo sofreu um pouco para conseguir segurar. Sofreu no sentido de tá sempre com a marcação muito bem feita. Não que o Grêmio tenha criado muitas oportunidades, mas é que o Grêmio ele conseguiu fazer com que o Ceará se retraísse um pouco, né? Mas como falei, sem muitas chances claras, né? Ali aos 25 minutos, o Ailon tenta uma bola, mas manda por cima, sem muita direção. E teve um lance do Pedro Raul, né, cara? Que o Pedro Raul ele faz uma linda jogada
meteu ali uma caneta no Balbuena e adiantou um pouco. Nossa, se aquela bola, o Pedro Raul não tivesse adiantado, a chance enorme do Ceará abrir o placar ali aos 28 minutos do primeiro tempo, né? Pedro Raul pegou ali no lado direito, ali numa posição onde quem faz é o Galeano. Pedro Raul passou pelo Balbuena, meteu ali debaixo das pernas, e quando entrou na área deu um toquinho, Thiago Volpi saiu bem, e quando o Pedro Raul finalizou, né, o Volpi evitou ali o que seria o primeiro gol do Ceará, o que naquele momento nos traria uma grande confiança, né, e até deixaria o time um pouco mais calmo naquele momento de jogo. Aos 29, foi um lance assim que assustou a torcida do Ceará, né? O Bright White ele pega um belo chute e acerta a trave, e a bola sobra para o Alex Santana no meio da área. E o Alex Santana, né, nós tivemos ali a sorte dessa bola ir para fora. A impressão que me dá é que se ela fosse em direção ao gol, o William Machado tiraria, né? Mas ainda bem que a bola foi para fora, né? Mas foi um susto. E aí teve o Galeano também aos 44 minutos ali do primeiro tempo, que tentou uma finalização que, nossa, foi muito mal, né? E o jogo foi muito nisso, né? Um primeiro tempo muito truncado. Aquele jogo que o Ceará faz, né? O Ceará, ele, principalmente fora de casa, ele não tem jogos bonitos, né? O Ceará, ele é muito um jogo de impedir do adversário jogar. Desconstruir jogadas. Marcar forte. E isso o Ceará conseguiu muito bem. Mais um jogo aí que nós não tomamos gol, né? E isso, você sabe que no futebol, quando você não toma gol, você está mais próximo da vitória. Óbvio que você precisa também de um poderio ofensivo, né? Que a gente precisa se reforçar, né? Em relação ao Rafael Ramos na lateral esquerda, só puxando aí esse gancho de reforços. O Matheus Bahia, ele tinha sido relacionado e sentiu desconforto, né? E aquela preocupação que o Ceará tem por esse lado do campo. Na volta do segundo tempo, a gente tem ali o Léo Condé faz as suas primeiras mudanças com uns 20 minutos de jogo. Ele opta por tirar o Ailon e o Richardson e coloca o Lucas Mugni e o Paulo Baia. O Paulo Baia, que por sinal é o segundo jogo aí que ele entra, mas ele entra com bastante vontade, né? Inclusive ele teve uma finalização ali por volta ali dos 20 minutos, né? Pouco tempo ali que ele entra, ele faz uma finalização meio fraca, verdade, né? O Thiago Volpi defende sem muito esforço, né? Sem muita dificuldade, mas ele traz uma velocidade interessante para esse ataque do Ceará ali na ponta, né? O Grêmio, que nesse momento é um Grêmio um pouco desarrumado, né, e precisando da vitória, o Grêmio ele, foi um pouco mais para frente, deixando um pouco mais de espaço, né, ali pro Ceará. O Léo Condé, quando chega ali aos 40 minutos, ele põe o Pedro Henrique e o Lucas Lima no lugar do Lourenço e o Pedro Henrique no lugar do Pedro Raul. O Pedro Henrique ele entrou no final, né, do jogo, ali aos 40 minutos, mas ele entrou com muita vontade, principalmente ali no final do jogo, né, o Grêmio tentando fazer uma pressão ali já nos minutos finais, o Pedro Henrique marcando no meio campo e 2 bolas seguidas que ele tira para a lateral, então assim, mostrando muita vontade de evitar gol do Grêmio naquele momento. Então assim, ele sempre acrescenta muito, né, tem aquela vontade, faz falta muitas das vezes assim, que poderia ter segurado um pouco, mas faz parte, é um jogador que sempre mostra muita garra em campo, né? E aos 34 minutos ali do segundo tempo, o Alisson finaliza ali, né? Mas vai para fora, e no decorrer do jogo vai aquelas finalizações sem muita pontaria, aquelas finalizações que não agridem, que não trazem aquela preocupação para o time adversário, para a zaga. Foi um jogo que, no meu modo de analisar, o Ceará ele se portou bem, e a gente pode falar, mas o Ceará ele poderia
ter atacado mais, poderia ter se lançado mais, mas são características, né, do time do Léo Condé. A gente sabe que falta um pouco aquele jogador de criação ali no meio campo, né? O Rodriguinho ele veio entrar ali aos 90 minutos, já nos acréscimos, né? E ainda teve um lance, né, que o Paulo Baier tentou encontrar ali o Rodriguinho, né, que se encontra, o Rodriguinho estaria em uma boa posição, né, mas a bola não chegou até o Rodriguinho, a zaga do Grêmio cortou. E, assim, no meu modo de ver, foi positivo, né? O Ceará ele consegue aí 4 pontos nesse retorno, um aproveitamento, se nós formos analisar, de 66%, né? Então, acho que é um aproveitamento que no Campeonato Brasileiro a gente não pode reclamar, né? Óbvio que o campeonato ele ainda é muito longo. Ele é um campeonato que, para o Ceará, ainda faltam 18 partidas. Né? O Ceará tem 18 partidas para jogar, porque tem ali uma partida contra o Fluminense, né, no primeiro turno, que a gente ainda não fez. Mas, assim, agora é a gente pensar em lotar o estádio, né? No sábado, nosso confronto aí contra o Juventude, mais um time gaúcho. Perdemos o primeiro jogo, mas o jogo foi em Caxias do Sul. A dificuldade que o Ceará tem, a dificuldade que o Juventude faz, né, de se jogar lá. E o Juventude ele é um time que não vem fazendo uma boa campanha. Isso é assunto para a gente conversar depois. Né? Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas assim, sábado às 4 horas, Ceará e Juventude, né? A gente fica aquela sensação de que, poxa, poderíamos ganhar, né? O Grêmio ele não vem fazendo boa campanha. O Sport ganhou do Grêmio, né? A primeira vitória do Sport no campeonato foi contra o Grêmio, então fica aquela sensação, você como torcedor sempre quer mais, poxa, poderíamos ter ganhado, seria 2 pontos, mas eu não consigo ver que o Ceará perdeu 2 pontos, né? Tem alguns que podem ver dessa forma, podem ver, nós perdemos 2 pontos, ver o copo meio vazio. Eu prefiro ver o copo meio cheio, eu prefiro ter a sensação de, poxa, o Ceará foi a Porto Alegre, fez um jogo difícil, é sempre muito difícil jogar fora de casa. Historicamente, o Ceará tem dificuldade em jogar fora de casa. O próprio Campeonato Brasileiro, ele nos diz isso. Nós conseguimos uma vitória longe do Castelão, longe do Presidente Vargas, né? Uma vitória fora do estado, foi contra o Cruzeiro. E assim, eu vejo que foi um ponto positivo. O Ceará ganhou um ponto. E aí a gente sabe que o nosso campeonato é para permanecer. Não adianta a gente vir falar, nossa, mas nós poderíamos estar lutando por isso. O campeonato do Ceará é um campeonato para voltar, um time que volta ali à elite, é de permanecer, de fazer um campeonato tranquilo. O que até agora, até a 20ª rodada, 21ª, 20º jogo para o Ceará, o Ceará tem feito um campeonato bem tranquilo, podemos dizer assim, porque é um campeonato regular, né? Em nenhum momento o Ceará teve aquele risco ali na zona, pelo menos até agora, não tem nada ganho ainda. Temos aí 18 jogos que precisamos ter a mesma pegada, né? Mas eu vejo de forma positiva. A gente está aí com 43% de aproveitamento, tá? Se o Ceará mantiver, né, esse aproveitamento de 43%, vamos pegar aqui 43% de aproveitamento, o Ceará chegaria a 49 pontos, né? Então, óbvio que você como torcedor sempre quer mais, você quer que o time consiga 52, 55, né? Conseguir ali uma vaga em uma competição internacional, uma sul-americana, mas a gente sabe da nossa limitação momentânea de elenco. Nosso elenco a gente precisa de algumas peças, né? Mas no mais, foi uma partida tranquila, assim, vamos dizer, de questão de resultado, tá? E eu queria saber de você, o que você achou aí, quem que foi o craque do jogo, né? Só deixar um adendo, nesse jogo, uma coisa que eu consegui, assim, no meu ponto de vista, o William Machado, ele estava muito cansado, né? O William Machado, ele traz muito tecnicamente para o Ceará. O William Machado, ele arrisco a dizer que junto com o Dieguinho,
a nossa melhor contratação nesse ano. Claro, o Pedro Raul, ele tem sido muito importante, mas a regularidade que o William Machado tem é incrível, é impressionante o quanto contribui defensivamente o William Machado. E hoje, assim, deu para perceber ele bem cansado, né? Acho que o jogo, quinta-feira contra o Bahia, acho que junta isso, exigiu bastante essas viagens e isso prejudicou. Ele está suspenso para o próximo jogo, então não vai jogar contra o Juventude, então já é um descanso. A tendência é que o Marcos Vitor entre junto com o Marlon, né? Essa é a tendência. Mas assim, eu vi dessa forma. E para você, quem que foi o craque do jogo? Fala aí nos comentários. Quem que você acha que jogou melhor? O que você teria feito de diferente do Léo Condé? Qual seria a sua escalação? O que você mudaria na escalação? Fala pra gente. E esse 0-0, você acha que foi justo? Pensando aí que a gente já não tem o William Machado para o próximo jogo. Pensando aí que nós temos reforços, né, que ainda não estrearam, como Vinícius Zanocelo, né, o Rodriguinho, ele não podemos dizer que foi uma estreia, vamos ser sinceros, né? Jogou pouquíssimo. Então, o Rodriguinho é aquela estreia que não foi estreia. Então, me diz aí, como que você montaria o time do Ceará para jogar contra o Juventude? Monta aí os seus 11 iniciais. E temos também expectativa de estreia do Vina, né? E Vina que não viajou a Porto Alegre, ele ficou trabalhando a parte física, né, na capital. Então, existe uma expectativa muito grande de que a estreia do Vina seja sábado. E aí, você, torcedor do Ceará, colocaria Vina como titular? Seria opção no banco? Qual que seria seu time? Como que você formaria a zaga do Ceará? Tá? E, assim, se você nos acompanhou, assistiu esse vídeo, deixa seu like no vídeo, ajuda aí a fortalecer esse canal, né? Compartilha esse vídeo para o seu amigo lá, que é alvinegro, compartilha no grupo de amigos alvinegros que você tem, no grupo do Ceará, né, no grupo de notícias, né? Ajuda aí, divulga essas informações para o Ceará, vamos falar do nosso Vozão e se inscreva no canal também, né? Chama seus colegas, vê aqui um canal legal, se inscreve no canal e espero você aí. Pretendemos no decorrer da semana falar sobre talvez aí um pouco mais ainda sobre Grêmio e Ceará, mas no decorrer da semana metade a gente vai falar de reforços, que, detalhe, hein? Rapidinho, só para você ficar com vontade. Ceará acerta com o atacante Luca Holanda do Internacional. Luca que foi revelado nas categorias de base, formado na base do Ceará, vendido ao Internacional em 2021, está voltando para o Ceará. Isso também a gente vai falar no decorrer da semana. Então acompanha a gente, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigado se você esteve até aqui com a gente e te espero na próxima. Valeu!